Boa noite. Mais um Jesus Expresso para mim, para você, para nós, a todos aqueles que estão sintonizados, ligados, antenados no Facebook, no YouTube, no Instagram. Você que está trabalhando na sua casa ou dirigindo, seja onde for, nós vamos falar hoje sobre o que Jesus falou na cruz, o que a cruz representou para ele e para nós também. Bom, mais um dia em que nós vamos ter comunhão com a palavra. Eu espero que você possa ligar para um amigo ou passar também, compartilhar esta palavra com alguém que precisa, para alguém que precisa ser apresentado a Jesus, conhecer o propósito que Jesus veio ao mundo, conhecer também o que ele tem preparado para nós. E eu tenho certeza absoluta que não vai ser em vão quando você semear essa palavra no coração da pessoa, compartilhar essa palavra, porque a palavra de Deus não volta vazia, não cai no chão, ela vai prosperar para o coração aonde foi enviado esta palavra. Amém? Bom, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Marcos, capítulo 15, versículo 33. Marcos, capítulo 5, versículo 33. Você já achou? Você que está acompanhando, preparado com a Bíblia na sua mão, eu sei que você está precisando de ouvir a palavra, como eu também preciso de ouvir todos os dias a palavra, ter mais conhecimento da palavra. Diz assim, Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 33. E ao meio-dia começou a escurecer e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Versículo 34. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Essas palavras querem dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora por esta palavra. Pai, nós sabemos que Tu és o nosso Pai Celestial, que nos ama incondicionalmente e que foi aquele que enviou o seu próprio Filho unigênito para nos levar de volta para Ti, para pagar o resgate sobre os nossos pecados, as nossas transgressões, para nos livrar do laço, da armadilha do inimigo, para nos dar vida e vida em abundância e vida eterna. Por isso nós estamos aqui. A Tua palavra diz, onde está 2 ou 3 reunidos no Teu nome, ali Tu estás. Então Tu estás conosco aqui, que somos mais de um. Tenho certeza que você que está do outro lado da câmara, comigo e mais alguns que estão participando, Jesus está falando com cada um de nós através da Sua palavra. Para mim, para você e para todos aqueles que estão precisando ouvir a palavra de Deus. O Senhor tem um propósito muito específico. Quando Ele falou essa frase muito dolorosa, muito marcante na vida de Jesus, porque naquele momento ele estava sem a mão do Pai sobre ele, sem a proteção do Pai, distante do Pai. Introdução. Vamos introduzir essa palavra como filho de Deus. Olhamos para a cruz com grande humildade e admiração. Admiração por quê? Porque aquele que foi para a cruz, aquele que se entregou por si mesmo, aquele que veio para nos resgatar, aquele que veio para cobrir os nossos pecados, pagar um preço valioso, um preço altíssimo, a sua própria vida, para nos livrar
quebrar as correntes, abrir as portas das prisões e nos dar liberdade. Liberdade de vida, liberdade para adorar, liberdade para ter comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. Então é com muita admiração que eu trago esta palavra, trago esta palavra, que só mesmo um poderia ser esse sacrifício santo, sacrifício perfeito, Jesus Cristo. Mas nossa humanidade tem dificuldade de aceitar o fato de que Jesus foi abandonado. Quando pendurado na cruz, levado os pecados do mundo, pendurado na cruz, levando os pecados do mundo, da humanidade, daquela época e o que ainda iria nascer até os dias de hoje e até a segunda volta dele, vinda dele, ele continua pagando pelo pecado de cada um de nós. Muito importante isso, entender o que Jesus fez naquela cruz. Jesus não está mais na cruz. Ele foi crucificado, imolado, ele pagou e nos resgatou. Mas na cruz também, ele fez uma obra poderosa. Ele abriu a boca e 7 frases saíram daquela boca, abençoada, santa, que sempre foi usada por Deus, pelo Pai, para fazer o melhor pelos filhos de Deus, pelos amados eleitos, aqueles a quem Deus escolheu, separou, consagrou, libertou, curou, transformou, ressuscitou. Essa foi a obra de Cristo na cruz. Então, em Lucas 23, 34, primeira frase que Jesus, quando foi levantado naquela cruz, e ali começaram a escarnecer dele, começaram a zombar dele, ele ainda fez a obra de Deus, a obra para a qual ele veio. E ele perdoou. Em Lucas 23, 34, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Os romanos, os sacerdotes, todos aqueles que estavam levando, até o povo, quando Pilatos perguntou a quem queriam soltar Barrabás, Jesus, o povo: solta Barrabás. E o que eu faço com Jesus? O que eu faço com Jesus? Perguntou Pilatos ao povo, e o povo: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Até o povo. Então, os romanos, os sacerdotes, o povo, levou Jesus para a cruz. Eles pensavam que eram eles que estavam levando Jesus para a cruz, mas não. Não foram eles que levaram Jesus para aquela cruz. Ele mesmo se entregou por obediência ao Pai. Preste bem atenção nessa palavra. Por obediência ao Pai. Obediência é uma coisa que está faltando em muitos cristãos. Muitos. Obediência ao Pai. Obediência ao Pai. Preste atenção nisso, como está a sua vida. Como está a sua fidelidade com a palavra, como está a sua fidelidade com o Pai, com Jesus, e com aquilo que o Espírito Santo tem te revelado. Como está a sua fidelidade, a sua comunhão, a sua perseverança em determinar que a sua vida agora está pautada, trilhada no caminho que Jesus veio nos conduzir. Jesus veio para nos botar, nos colocar em um caminho que ele nos mostrou. Ele bem disse, muito bem disse: eu sou o caminho.
desse caminho que Ele quer que eu, você, nós andemos por Ele. Então o povo, os romanos, os sacerdotes, pensavam que eram eles que estavam levando Jesus para aquela cruz. Mas não, o Pai o enviou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Foi Deus, o Pai. Por amor ao quê? Por aqueles que estavam no mundo. Eu era um deles, você também era um deles. Estavam no mundo perdido, cego, abandonado, rejeitado, humilhado, escarnecido. A sua casa, a sua família, o seu trabalho, nem você mais se aguentava do jeito que você vivia. Jesus veio para mudar a sua história. Ele veio para mudar e mudou a minha história. E Ele pode mudar a sua história. Você que ainda não conhece, ainda não está andando por este caminho, essa é a hora em que você pode mudar toda a sua história. Tudo aquilo que você já viveu até os dias de hoje. E a glória a Deus. Em Lucas 23, 43, ele proferiu a segunda frase. Disse Jesus, em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Para quem ele disse isso? Para aquele ladrão na cruz que estava à direita de Jesus. Para aquele ladrão na cruz que falou para ele, Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus proferiu essa palavra. Disse Jesus, em verdade te digo que hoje mesmo estará comigo no paraíso. O ladrão da esquerda escarneceu. Você não é aquele que fazia, acontecia, curava, multiplicava pães e peixes. Você não é aquele que podia fazer milagres. Salva-te a ti mesmo e a nós. Ou seja, desafiou Jesus. Desafiou Jesus. Ai daquele que desafia Jesus. Muitos que nós conhecemos, famosos, que desafiaram Jesus, já disseram somos mais famosos que Jesus. Já era. Já foram. Já eram. Morreram. Mas aquele que reconheceu que Jesus tinha poder, tinha autoridade para levar para a glória, a salvação, falou, Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Expressou a fé ali, confessou. Aquelas palavras foi a mesma coisa que dizer, eu aceito, eu recebo a ti como meu Senhor e meu Salvador, autor e consumador da minha fé. É a mesma coisa, traduzindo em outras palavras. Jesus, ali naquele momento, ainda levou uma alma ao paraíso. Ele mesmo falou, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Salvou mais um ali. Na reta final de voltar para o Pai, para Deus, e sentar à direita de Deus, ele ainda levou mais um para a glória. No último minuto. Depois dos 45 minutos, depois da prorrogação, Jesus ainda levou mais um para a glória. Ele cumpriu a sua missão. Em João 19, 20, 19, 26, Jesus colocou a terceira frase. Abriu a boca e falou a terceira frase. Para sua mãe, que estava ali aos pés da cruz, aos pés de Jesus. E a mãe chorando, pela perda do filho, o filho amado, o filho que era aquele que veio através do Espírito Santo, gerado pelo Espírito Santo. Era diferente.
é diferente dos outros, porque foi gerado pelo Espírito Santo. E ali ele olhou para a mãe e disse: mulher, eis o teu filho. E disse para os que estavam ao lado dela, os seguidores dele: filho, eis a tua mãe. Ou seja, mulher ou mãe, você não estará desprotegida, porque nessa altura, a vida de Maria, de Jesus, José, o pai de Jesus, já tinha morrido. E ele sabia, como a tradição judaica, que uma mulher viúva tinha que ter um filho. Tinha 2, 3 filhos, mas tinha também os seguidores de Jesus que iam ampará-la, iam sustentá-la e ajudá-la. Jesus chamou os irmãos, os seguidores também de filhos, assim como nós. Somos filhos de Deus também. Como nós somos seguidores de Jesus, também somos chamados filhos de Deus. Irmão de Jesus, como ele falou aqui, mulher, eis o teu filho, filho, eis a tua mãe, ou seja, cuida dela. Ela é uma viúva, precisa ser sustentada, amparada. Estou falando com alguém aqui. O Espírito Santo está me tocando, que está entrando no coração de alguém agora essa palavra, para dar amparo àquela que não está sendo amparada e precisa, pela palavra, de ajuda, de socorro, de amparo, de amor, de carinho. E em Mateus 27, 46, a quarta frase foi proferida por Jesus. Meu Deus, por que me desamparaste? Meu Deus, por que me desamparaste? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Em hebraico. Ali, Jesus estava separado do Pai. Por quê? E o Pai separado do Filho. Por quê? Porque ali estavam todos os pecados da humanidade sobre os ombros de Jesus. Ele se fez maldito, pecador, todo o pecado da humanidade estava sobre ele. Como Deus é santo, não podia estar sendo um, como Jesus falava, eu sou um com o Pai. Naquele momento, ele sabia que ele não estava com Deus, por causa do pecado que estava com ele, sobre ele. Ele foi o intercessor do mundo, da humanidade. Senhor, meu Deus, por que me desamparaste? Era um momento em que Deus não podia estar com ele, porque aí ele estava cumprindo uma missão de Deus. E o pecado afasta o homem de Deus. Até Jesus, neste momento, foi afastado de Deus. A palavra de Deus é bem clara. Ela não muda, é a mesma ontem, hoje e sempre. O pecado afasta o homem de Deus. Separa o homem de Deus. Foi o que aconteceu aqui nesse momento. Meu Deus, por que me desamparaste? Ele sabia que ali ele não tinha um amparo de pai, porque o pai não podia estar com ele. Por causa do pecado. Misericórdia, Senhor. Nós não temos noção, a exata noção, do que foram aquelas 3 horas em que Jesus passou na cruz. De meio-dia às 3 da tarde. E na quinta frase que Jesus proferiu, ele disse: tenho sede. Tenho sede. O que fizeram com ele? Levaram uma esponja de vinagre para ele beber. Mais uma vez escarneceram daquele que veio fazer o bem para a humanidade,
aquele que veio ser o intercessor, o Cordeiro Santo, aquele que veio tirar o pecado do mundo. Mais uma vez, escarneceram, não reconheceram. E muitos não têm reconhecido Jesus nos dias de hoje também, como filhos de Deus. Se reconhecessem como filhos de Deus, não fariam isso. Deram uma esponja com vinagre para ele. Fica misericórdia, Senhor. Quantos hoje zombam do cristão, quantos hoje zombam de Jesus, dizem que Jesus não existe, que a Bíblia foi escrita por homem e que tem muitos pastores que falam, mas não comprovam que Jesus existiu. Muitos pastores que enganam, querem mais é saber do dinheiro do povo. Quando falam da igreja, está falando de Jesus. Quando criticam, julgam a igreja, estão criticando Jesus, porque ele é o cabeça da igreja. Tenho sede. Em vez de dar um copo com água, alguma coisa melhor para ele, porque ele estava passando momentos terríveis, dolorosos, humilhação, escárnio, zombaria. E essa foi uma delas. Uma esponja com vinagre para botar na boca dele. A sexta frase, João 19:30. Aí ele viu que estava se consumando, cumprindo o projeto de Deus, cumprindo a missão de Deus, que foi pagar com até a sua última gota de sangue, que foi o preço dos nossos pecados, o preço da nossa libertação, o preço da nossa cura, o preço da nossa salvação, o preço para nos livrar dos laços, das armadilhas do diabo, o preço que nos deu uma nova vida, um preço que nos libertou de todo o jugo do inimigo, o caminho das trevas. Ele é a luz. Ele veio nos mostrar a luz. Ele disse, Pai, está consumado. Ele cumpriu a sua obra. Ele cumpriu a sua missão. Foi fiel até a morte e a morte de cruz. Em Lucas 7, 23 a 46, ele entregou o seu espírito. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E ele deu a última palavra. E foi-se para a direita do Pai. Era o caminho. Era o propósito de Deus. Era a vontade de Deus. Que ele viesse, ensinasse, pagasse o preço, resgatasse todos aqueles a quem o aceitaram como filhos de Deus. E ele falou, em tuas mãos entrego o meu espírito. Forte, muito forte. Imagine o próprio Filho de Deus passar por tudo isso que ele passou quando ele veio para salvar, libertar, curar, quando ele veio para fazer o melhor para a humanidade, para salvar, mostrar o caminho da vida e abundância, mostrar o caminho da vida eterna, e ninguém o reconheceu. Muitos não reconheceram. Muitos fazem até o sinal da cruz, né? Alguns, eu já vi muita gente, quando passam por um cemitério, em frente ao cemitério, ou em frente a uma igreja, faz lá o sinal da cruz. Mas o sinal da cruz, o que representa? Simplesmente um sinal da cruz.
simplesmente um ato religioso. Religioso. O mais importante que Jesus veio fazer não é só mostrar que tem que fazer um sinal da cruz no corpo. Não. É obedecer a palavra. É andar pelo caminho. É viver a verdade da palavra. É praticar em espírito e em verdade a palavra que Jesus, a direção que Jesus nos ensinou. Isso que Ele quer de cada um de nós. Esse pode ser um assunto que temos dificuldade de considerar, mas, no entanto, é verdade. O nosso Senhor, o autor e consumador da nossa fé, levou os nossos pecados. Levou mesmo. Você tem que crer nisso que Ele levou. Você não pode mais ser acusado. E nem se autoacusar. Amém? Não pode mais ser acusado. Se o inimigo vier te acusar, você fez isso, você. E quando você toma posse dessa palavra, você lê, mas Jesus pagou pelos meus pecados. Hoje eu sou livre. Jesus pagou por todos os meus pecados. E hoje não existe mais condenação para aqueles que andam em Cristo Jesus. Amém? Não existe mais condenação para você, meu irmão, que aceitou Jesus, que está andando pelo caminho. Nada nem ninguém pode te acusar. Foi pago. Foi consumado. Um alto preço. Um preço que só Jesus podia pagar. O Cordeiro Santo, o Cordeiro de Deus, pagou por você. E hoje não existe mais acusação sobre a sua vida. Diga glória a Deus. Deus meu, por que me desamparaste? Muitos pensam, muitos de nós até, em momentos difíceis da nossa vida, muitos até em momentos difíceis da nossa vida, pensamos, imaginamos que Jesus nos abandonou, que Deus nos abandonou, que estamos sozinhos na luta, na guerra, na batalha, nas aflições, tribulações, nos momentos difíceis da nossa vida. Muitos até pensam, até Jesus falou isso. Deus não estava com ele, mas estava olhando para ele e vendo que tudo aquilo que estava acontecendo na vida do seu filho, Jesus, do filho amado, o filho que compraz, o filho que agradava o coração dele, era obra, é propósito de Deus. Muita coisa que acontece na sua vida, na minha vida, meu irmão, é vontade de Deus. A vontade de Deus é soberana. Até nas coisas difíceis, ruins que nos acontecem, ali tem o dedo de Deus. Para você acordar, abrir os olhos, criar força, criar coragem, reconhecer que só tem um caminho a seguir. Não é um caminho tortuoso, sobe e desce, desvia para um lado, para a direita, desvia para outro, para a direita, para a esquerda. Aí o Senhor vai fazer uma coisa, vai balançar você, vai estremecer a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu casamento, as suas finanças, a sua saúde. De alguma forma ele vai te estremecer, fazer você refletir, fazer você entender que você está andando na contramão da palavra dele, na contramão do caminho que ele quer. Ora, calabachuriadalai. Meu Deus, por que me desamparaste? Deus nunca nos desampara. Quando ele chamou Josué para liderar aquele povo, tomar posse da terra prometida, ele prometeu a Josué, não te desampararei, nem te abandonarei. Ele chamou Josué e falou, olha, ser forte, corajoso, ser forte, corajoso. Não se afaste da tua boca o livro da lei. Não afaste da tua boca o livro da lei. Ou seja, anda pelo caminho. Obedece, seja fiel. Cumpra aquilo tudo que eu te ensinei, te mostrei, te ordenei.
tem bom ânimo. Josué tem bom ânimo. Seja forte. Creia. Eu tenho que crer na palavra de Deus. O crer é obedecer, é praticar, viver verdadeiramente. Então, a chegada da hora sexta, houve trevas sobre a terra. Até a hora nona, ou seja, de meio-dia às 3. A hora nona, bradou Jesus a alta voz neste momento da crucificação. Já fazia 3 horas que Jesus estava naquela cruz. Imagine, 3 horas agonizando, com um prego nas mãos, uma coroa de espinho na cabeça, os pés também perfurados, pregados naquele madeiro, o sangue correndo, e ele sentia dores. Já estava com falta de ar, porque aquela posição que ele ficou estava consumindo uma morte lenta. E Jesus morreu como um maldito com a morte dos cruéis, dos assassinos. Ele morreu como um indigno. E ele é digno, só ele é digno de toda a honra e toda a glória. Morreu como o mais vil dos homens que existiam, como o mais vil dos homens que existiam naquela época, que iam para a prisão. Foi igualado aos ladrões. Diga misericórdia. Isso foi o que Jesus fez por você e por mim. Esse reconhecimento tem que ser eterno. Que não foi em vão que Jesus fez. Quando você entende o propósito dessa cruz, da morte de cruz, e você reconhece que foi feito isso por mim, por você, por nós, você tem que dar muito valor. Você tem que honrar aquele que pagou pelos seus pecados. Honrar até o último dia da sua vida, ser fiel, fazer a obra, andar nos seus caminhos. Não podemos nem imaginar o sofrimento que Jesus suportou durante aquelas 3 horas na cruz. Imagine só, 3 horas pendurado. Que dor, que sofrimento. E ele fez isso por amor. Que amor é esse?